Vamos ver então as guitarras do Malcom Young. Na verdade, aqui o Malcom já estava mal, né? Ele não estava em turnê com o AC/DC. Por quê? Porque diz que as guitarras do Malcom e do Steve Young para os ao vivos, que deve ser a mesma coisa que estúdio, né? Então, muito certo que o Malcom não estava mais em turnê com a banda. Tava naquele período assim que ele já estava em casa, né? Vamos ver se eles vão falar sobre isso também. E olha só, inscrever-se e deixar o like antes do vídeo começar, para não esquecer. E o comentário vem depois. Então, vamos lá. Vamos ver qual é dessas guitarras aí. This is his number 2. Vamos voltar um pouquinho. I'm here with Greg Howard. Greg, please tell us about this instrument. This is Malcolm Young's 63 Gretsch Jet Puta, o Firebird. bagulho aqui ficou meio... This is his number 2. meio lento, cara. Não sei o que tá rolando aqui. Sei lá, tá em automático. Não gosto de deixar automático porque ele toma decisões sozinho e às vezes ferra um pouco o meu computador. Number 2. His number 1 is at home with him in Australia. Tem que voltar o vídeo de novo, cara. É incrível isso. Greg Howard. Greg, please tell us about this instrument. This is Malcolm Young's 63 Gretsch Jet Firebird. This is his number 2. His number 1 is at home with him in Australia. Ó, que eu acabei de falar. Essa é a número 2 do Malcom Young, porque a número 1 tá com ele na Austrália. Então, realmente, ele não tava em turnê. Então, o Steve Young tá usando a número 2 do Malcom. A número 1 do Steve é a 2 do Malcom. But this is Stevie's number 1. So it's his, it used to be red, obviously. He took the finish off just like he did his number 1. Originally had a middle pickup that he added. Humbucker took that out. So basically it's pickup, volume, out. Simples. Captador, volume, som. Mais nada. And Stevie uses a cable, no wireless. Ele usa cabo, né? Não usa sistema sem fio. Makes these kind of sound unique is the Burns vibrato that's not used, but because of the string length behind, it kind of gives it a different feel. And Stevie Mantém, né? Mantém o sistema de vibrato aqui, só que sem alavanca. Com certeza modifica o som. Modifica não, né? Na verdade mantém o som original, né? Porque isso aqui é o original da guitarra. Mas não modificou porque isso aqui, né? Deve ter um som muito específico. Justamente pelo tamanho do tamanho da corda, né? A corda fica mais longa do que uma Tunematic, por exemplo. uses 12s with a wound G. Wow. So Wound G. O que isso quer dizer, né? Que a corda Sol também tem o revestimento, né? Geralmente a corda Sol é lisa, né? Igual a Si e a Mi, né? A 1 é lisa, a 2 é lisa, de baixo para cima, né? E a 3 também. Aí a 4, 5 e 6 tem revestimento, né? Nesse caso, a Sol é revestida. Não sei se o Malcom usava assim. goes D'Addario 56 to 12. And what's the Filtertron in there? It's the stock Filtertron. Okay. I would assume this is the stock one, or at least a vintage one. It's because this, and I actually had to look at this. Achei feio isso aqui, ó. Claro que o cara faz pra esconder o buraco que fica, né? Mas, tipo, já tem uns 2 puta buraco aqui de captador, né? Que custava esses outros 3 aqui. Será que tem alguma relação com, sei lá, com o feedback da guitarra? Pot, it was a little scratchy when I first started, and it was dated. I dated it to 1976. Okay. So, and I didn't want to change it. Nothing gets changed unless it absolutely has to be. Do you know if through Stevie or Malcolm, like how long he's had this one specifically? I don't know, Okay. but I'm sure he's had it a long time. Yeah. So this was his, Man. His number 2 for many years. Has a Número lot of 2 stories do to Malcom. tell, Yeah. sure.
Yeah. Unique sounds. Yeah. And is this like with Angus? Does he use this all night, assuming he doesn't go to tune or break a string? Or Yeah, he uses this all night unless he goes out of tune, and if he goes out of tune, we switch to the number 2 guitar. A número... Ele troca da número 2 para número 2.1. Just for one song, and then it's straight back to this one. Why does he prefer to go cable versus going wireless like? Well, É uma boa pergunta, né? O cara usa cabo em vez de usar um sistema sem fio, mas por que ele usa isso, né? stands right on the edge of the drum riser. He's literally 5 feet from me. Okay. And then he walks up, does his background vocals, walks right back. He and Cliff both the same thing. Malcolm and Cliff the same thing for forever. Yeah. So they always stand right next to the drum riser. They look at each other. They stay in sync. Tight, yeah. Super tight all night. And then except for the BVs, he's right there. So. Usa cabo, né, velho? Fica parado no mesmo lugar. Que nem ele falou, só vai uns passinhos pra frente cantar os backing vocals. Volta. Vai usar wireless pra quê? Um problema a mais. Assim, o problema, né? Na estrutura que os caras têm, não é um problema, não é isso que eu quis dizer. Mas assim, tu pode evitar, né, qualquer tipo de problema que possa ter, né, com wireless. Porque a gente sabe que às vezes dá problema. Usando um cabo. Ponto final. Não vai ficar que nem... O Angus precisa do wireless, óbvio. Não tem como ele tocar no palco, né, daquele tamanho com cabo. E a gente sabe que o Angus usa wireless há muito tempo. Tem até aquele papo de que ele usou em estúdio, né, pra gravar o Back in Black. Mas, puta, aqui não tem a mínima necessidade. Well, let's take a look at the number 2. Sure. So this is Stevie's number 2, which is actually... Canhota. Canhota. Isso era uma Gretsch canhota. Aqui, ó. Tá virado, ó. Ao canhoto olha de longe e reconhece, né? Não tem. Que é o meu caso. belongs to him. Malcolm gave this to him. It's actually a left-handed 63 Jet Firebird, black, and super rare. I've never seen another one. I've never seen another left-handed. Obviously, he plays it righty, but you can tell it's a lefty because it has double inlays. So, but this is... E os double inlays que ele falou ali, ó, aqui, ó, para marcar, né, a casa do braço da guitarra. Que coisa linda. This was Stevie's guitar in Starfighter and in his band for years when they opened for AC/DC in the 70s and 80s. And yeah, this is a great guitar. And this we go to when there's any kind of tuning issues. Okay. Essa é a He'll 2.1. play it for, like I said, one song, maybe two sometimes, very, very rarely. He only played it on one song the last show we did. And you mentioned the last on the last guitar, the only thing you had done to, you looked at the pod. Is there anything you did to this one at all? Haven't done anything to this one. It's basically, obviously the electronics have been changed, and same thing, pickup, volume, jack. In this one, That's it was pretty obvious in the first one. There was some padding or stuffing inside the guitar. Yeah, Is there yeah. stuff in there? I can't. There's actually no stuffing in this one. Must not have the feedback. But it does, because of the middle pickup not being there, it doesn't have as much feedback. And you can see there's a little bit of Stevie plays so hard, there's pick dust. Whenever I go to change strings, it's just pick dust all over the guitar. You see it a little bit better on the black one. Meu Deus do check out céu, the cara. other two, Justo Greg. trancando So todo, cara. This was one of Malcolm's spare guitars. Obviously, no Burns vibrato. It's been removed. It's got a stop essa tailpiece. tem Says Gretsch on the headstock. Not a Gretsch. Made by JD in the no. UK. Não é uma Gretsch. E tem a ponte fixa. Same guy that made Iommi's SGs, made some SGs for Angus. So made Malcolm some Gretsch style stuff. This got used. This was originally Stevie's number 2 when I first started with him, and we switched to the black one just because the string tension's different, and the black one is closer in tone to the number 1. So, but still a cool guitar. Yeah. Ele falou ali, a preta é a mais próxima da número 1, né, que ele tem, então, e raramente usa a preta, né? Essa daí, então, quase não deve usar, porque
Ele falou, né? A tensão das cordas é diferente. Que é isso que eu tava querendo dizer ali quando ele mantém mantém ali a parte de trás da alavanca, né? Que não é usada, né? Dá uma tensão diferente na corda. It's a gift from his uncle. Yeah. And then this is a brand new Gretsch Custom Shop. Steve Stern made this. Champagne Sparkle. It's beautiful. Champagne Sparkle, o nome da cor. Eles têm uns nomes muito refinados, né? Pelham Blue, Champagne Sparkle, né? A gente tem tipo assim azul calcinha, azul bebê. É muito melhor. Stevie wanted this not for AC/DC, but for mostly studio stuff. So he left all the electronic stock. The tailpiece is non-functional, but still and it's a copy of the Burns, and so, but still has the string tension and a little bit of relicking, but just a beautiful guitar. These guys do great work. Yeah, it's real light, but it's beautiful. Yeah. And just to clear it up, all 12s, wound G, and all the guitars. On all the stage guitars, this has 11s on it. Pô, muito legal, cara. Isso faz tempo já, né? Acho que o Malcom ainda estava entre nós, porque o cara falou, né? Ele tá na Austrália, né? Isso aqui certamente é um corte de um episódio maior, porque aqui nos relacionados tem a parte do Angus. Então eles dividiram em duas partes e requentaram o vídeo, o que é muito bom pra nós, né? Agora a gente tem os dois separadinhos, né? E na sequência vamos fazer o do Angus. Vamos ver o do Angus logo na sequência. E é isso aí. Né? Se tu curtiu aí, deixa um comentário e vamos pro próximo.